Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar algo que o tempo simplesmente não consegue apagar? Talvez alguém já tenha olhado para você e dito que existe algo diferente na sua presença, algo difícil de explicar. Sua aparência e sua idade chocaram muitas pessoas porque você tem uma energia que não combina apenas com os anos que viveu, mas com a profundidade daquilo que sua alma atravessou. Para Carl Jung, existe uma parte de nós que vai muito além da imagem refletida no espelho, uma essência escondida, construída pelas experiências, pelas batalhas internas e pelo processo silencioso de transformação. O mundo pode enxergar seu rosto, suas marcas e sua aparência externa, mas poucas pessoas conseguem perceber a verdadeira força que habita dentro de você. Existe um mistério por trás daqueles que parecem desafiar a passagem do tempo. Não se trata apenas de juventude, beleza ou aparência física, mas de algo muito mais profundo. Jung acreditava que aquilo que não resolvemos dentro de nós se manifesta de alguma forma fora de nós. Assim como aquilo que curamos também começa a transformar nossa presença. Algumas pessoas carregam um brilho diferente porque passaram anos enfrentando suas próprias sombras, aprendendo com suas dores e reconstruindo partes de si mesmas que um dia foram quebradas. E talvez seja exatamente por isso que certas pessoas ficam surpresas ao olhar para você. Elas sentem algo, mesmo sem compreender completamente o motivo. Pense por um instante em tudo aquilo que você já enfrentou sem que ninguém soubesse. Quantas vezes você precisou sorrir enquanto carregava preocupações em silêncio? Quantas vezes teve que encontrar forças quando parecia não existir mais nenhuma? Segundo a visão de Jung, cada desafio vivido faz parte do caminho de individuação. A jornada onde uma pessoa deixa de viver apenas pelas expectativas dos outros e começa a encontrar quem realmente é. Por isso, sua presença hoje não revela apenas sua idade ou sua história visível. Ela revela também cada superação invisível, cada aprendizado e cada momento em que você escolheu continuar. Muitas pessoas passam a vida tentando preservar uma imagem, mas esquecem de cuidar daquilo que realmente sustenta essa imagem, o mundo interior. Jung nos mostrou que existe uma ligação profunda entre a mente consciente e tudo aquilo que guardamos no inconsciente. Quando alguém começa a se aceitar, compreender suas emoções e transformar antigas feridas em sabedoria, algo muda. O olhar muda, a postura muda, a forma como essa pessoa entra em um ambiente muda. E é exatamente essa mudança silenciosa que faz algumas pessoas se perguntarem como você ainda mantém essa energia depois de tudo que viveu. Talvez aquilo que mais surpreenda os outros em você não seja apenas sua aparência, mas a diferença entre o que imaginavam que suas experiências fariam com você e aquilo que você se tornou. Onde esperavam encontrar alguém endurecido pelas dificuldades, encontram alguém que ainda possui presença, sensibilidade e força. Para Jung, a verdadeira transformação acontece quando uma pessoa integra todas as partes de si mesma, luz e sombra, passado e presente, perdas e conquistas. Então, antes de acreditar que o tempo apenas levou algo embora, talvez seja importante perceber uma verdade mais profunda. Tudo que você viveu também construiu algo raro dentro de você. Antes de continuarmos essa jornada profunda de autoconhecimento e reflexão, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir estas palavras no momento certo de suas vidas. Talvez alguém, em algum lugar, esteja passando por uma transformação silenciosa e precise encontrar exatamente essa reflexão hoje. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, continue comigo até o final, porque ainda existem partes importantes dessa mensagem inspirada nos ensinamentos de Carl Jung,
que podem mudar a forma como você enxerga sua própria história. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte desta caminhada de consciência, crescimento e descoberta interior. Existe uma diferença profunda entre envelhecer por fora e amadurecer por dentro. Muitas pessoas observam apenas aquilo que os olhos conseguem alcançar. A aparência, as mudanças do corpo, as marcas que o tempo deixa. Mas Carl Jung acreditava que o ser humano era muito mais do que sua superfície visível. Dentro de cada pessoa existe uma história silenciosa, uma coleção de experiências, memórias e transformações que moldam algo muito mais poderoso: a presença. Talvez seja por isso que algumas pessoas se surpreendem quando olham para você. Elas percebem algo que não conseguem definir, uma energia que parece não pertencer apenas à sua idade, mas à profundidade da sua jornada. Ao longo da vida, muitas pessoas carregam feridas que ninguém vê. Momentos de perda, desafios, recomeços e escolhas difíceis deixam marcas invisíveis. Mas Jung explicava que aquilo que enfrentamos no nosso mundo interior pode se tornar uma fonte de crescimento quando escolhemos compreender em vez de simplesmente esconder. A sombra, um dos conceitos mais importantes de sua psicologia, representa exatamente essas partes rejeitadas ou esquecidas de nós mesmos. Quando uma pessoa começa a olhar para essas partes com coragem, ela deixa de ser controlada pelo passado e começa a transformar dor em consciência. Talvez aquilo que torna você diferente não seja apenas o que aconteceu em sua vida, mas a maneira como você respondeu ao que aconteceu. Existem pessoas que atravessam dificuldades e permitem que elas apaguem sua essência. Outras passam pelas mesmas tempestades e descobrem dentro de si uma força que nunca imaginaram possuir. Para Jung, esse encontro consigo mesmo era uma etapa essencial da individuação. O caminho de se tornar uma pessoa mais inteira, mais verdadeira e menos dependente da aprovação externa. É por isso que algumas pessoas podem sentir algo especial na sua presença antes mesmo de conhecer sua história. O inconsciente humano percebe sinais sutis, a forma como alguém fala, observa, reage e se posiciona diante da vida. Jung estudava profundamente como aquilo que existe dentro de nós aparece simbolicamente no mundo exterior. Uma pessoa que encontrou partes esquecidas de si mesma começa a transmitir uma segurança silenciosa, diferente daquela construída para impressionar os outros. E talvez a maior surpresa para muitos seja perceber que o tempo não conseguiu tirar de você aquilo que realmente importa. Enquanto alguns acreditavam que certas experiências diminuiriam sua luz, elas acabaram revelando aspectos mais profundos da sua personalidade. A verdadeira beleza, pela visão simbólica de Jung, não está apenas naquilo que muda com os anos, mas naquilo que permanece quando todas as máscaras começam a cair. Quando Jung falava sobre máscaras, ele usava o conceito de persona, a imagem que mostramos ao mundo para sermos aceitos. Durante muitos anos, uma pessoa pode viver tentando corresponder às expectativas dos outros, escondendo seus sentimentos, seus desejos e até sua verdadeira identidade. Mas chega um momento em que a alma começa a pedir autenticidade. E quando alguém deixa de viver apenas pela aprovação externa, algo poderoso acontece. Sua presença começa a refletir liberdade. Muitas pessoas se surpreendem com quem você se tornou, porque talvez elas tenham conhecido apenas uma versão antiga sua. Elas guardaram uma imagem criada no passado e não acompanharam todas as batalhas internas que fizeram você evoluir. Jung acreditava que a transformação verdadeira acontece lentamente, quase como uma semente escondida debaixo da terra. Por muito tempo, parece que nada está acontecendo, até o momento em que algo novo finalmente aparece.
A vida não transforma uma pessoa apenas pelos momentos felizes. Muitas vezes são justamente os períodos de silêncio, dúvidas e solidão que despertam partes profundas da consciência. Jung enxergava os desafios como oportunidades de encontro com aspectos desconhecidos de nós mesmos. Aquilo que parecia ser apenas uma fase difícil poderia ser, na verdade, um convite para despertar uma versão mais consciente e completa. Por isso, quando alguém olha para você e percebe algo diferente, talvez essa pessoa esteja enxergando os resultados de uma jornada que ela nunca presenciou. Ela vê a calma, mas não viu as noites de reflexão. Ela vê a força, mas não viu os momentos em que você precisou reconstruí-la. Ela vê sua aparência atual, mas não conhece todos os processos internos que ajudaram a formar quem você é hoje. Existe algo profundamente marcante em uma pessoa que fez as pazes com partes da própria história. Essa aceitação cria uma energia diferente, porque não nasce da tentativa de parecer perfeito, mas da coragem de ser inteiro. Para Jung, a totalidade não significava eliminar defeitos ou apagar o passado, mas integrar cada experiência como parte de uma caminhada maior. A forma como uma pessoa carrega sua própria história muda completamente a maneira como ela é percebida pelo mundo. Alguns carregam o passado como uma prisão, enquanto outros transformam o passado em sabedoria. Jung entendia que nossa relação com aquilo que vivemos define grande parte da nossa evolução psicológica. O mesmo acontecimento pode prender uma pessoa ou despertar nela uma consciência completamente nova. Talvez muitas pessoas tenham esperado que certas dificuldades deixassem você mais distante da sua essência, mas aconteceu algo diferente. Algumas experiências fizeram você olhar mais profundamente para dentro. E quando alguém passa a compreender melhor seus próprios sentimentos, começa também a escolher melhor suas atitudes, seus caminhos e as energias que permite permanecer em sua vida. Essa mudança interior não precisa ser anunciada. Ela aparece naturalmente. Jung acreditava que o inconsciente sempre encontra formas de se expressar, seja através dos sonhos, comportamentos ou símbolos que criamos ao longo da vida. Da mesma maneira, uma transformação verdadeira não precisa ser explicada para todos, porque ela começa a ser percebida na maneira como alguém simplesmente existe. Existe uma força silenciosa em quem aprendeu a não fugir de si mesmo. Muitas pessoas passam anos evitando suas próprias emoções porque acreditam que sentir é uma fraqueza. Mas Jung via o mergulho interior como uma das maiores demonstrações de coragem humana. Afinal, enfrentar o próprio mundo interno exige uma sinceridade que poucas pessoas estão dispostas a desenvolver. Então, talvez aquilo que causa surpresa nos outros seja justamente essa combinação rara. Alguém que viveu muitas experiências, mas ainda preserva a sensibilidade. Alguém que enfrentou mudanças, mas não perdeu sua essência. Essa é uma transformação que não pode ser medida apenas pelos anos, porque pertence ao território profundo da consciência. Com o passar do tempo, algumas pessoas começam a perceber que a verdadeira juventude não está somente relacionada à aparência, mas à capacidade de continuar crescendo internamente. Jung enxergava a vida como um processo constante de descoberta. Enquanto uma pessoa permanece aberta para aprender, refletir e evoluir, algo dentro dela continua em movimento. Existem pessoas jovens que carregam um espírito cansado porque abandonaram sua curiosidade. Assim como existem pessoas com muitas experiências que continuam transmitindo vitalidade porque mantêm uma conexão profunda com quem realmente são. A idade mostra quanto tempo passou, mas nem sempre revela o quanto alguém despertou. O processo de individuação descrito por Jung não acontece em um único momento.
é uma construção feita de escolhas diárias, encontros, despedidas, erros e aprendizados. Cada capítulo vivido acrescenta uma nova camada à personalidade. E quando uma pessoa aceita esse processo, ela deixa de lutar contra o tempo e começa a caminhar junto com ele. Talvez algumas pessoas não compreendam como você ainda consegue carregar determinada energia depois de tudo que aconteceu, mas elas enxergam apenas o resultado, não o caminho. Elas veem a pessoa que existe hoje, mas não cada decisão silenciosa que ajudou essa versão a nascer. E é exatamente nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando você percebe que sua história não foi criada apenas pelos momentos fáceis, mas também por tudo aquilo que exigiu força, paciência e autoconhecimento. Aquilo que parecia ter vindo para diminuir você pode ter ajudado a revelar partes que estavam escondidas, esperando o momento certo para aparecer. Jung acreditava que ninguém se torna consciente evitando a própria escuridão. O crescimento acontece quando temos coragem de olhar para tudo aquilo que carregamos e transformar compreensão em evolução. Cada experiência vivida deixa uma marca, mas também deixa uma possibilidade, a de escolher qual significado essa marca terá daqui para frente. Por isso, quando alguém se surpreende com sua aparência, sua energia ou sua forma de viver, talvez esteja percebendo algo que vai além do visível. Talvez esteja diante de alguém que não apenas passou pelo tempo, mas aprendeu com ele. Alguém que permitiu que os anos trouxessem mais consciência em vez de apenas lembranças. A verdadeira mudança não acontece quando tentamos provar algo para o mundo. Ela acontece quando paramos de fugir de nós mesmos. Quando aceitamos nossas fases, nossas quedas e nossas reconstruções, começamos a desenvolver uma presença que não depende da validação externa. No fim, aquilo que muitas pessoas percebem em você pode ser o reflexo de uma jornada interior que ninguém viu acontecer. Cada escolha difícil, cada momento de superação e cada aprendizado silencioso contribuíram para construir essa versão que existe agora. E talvez essa seja uma das maiores revelações da visão de Jung. O tempo não apenas passa por nós. Ele também revela quem somos quando temos coragem de transformar nossas experiências em consciência. Porque algumas pessoas envelhecem contando os anos, enquanto outras amadurecem descobrindo a profundidade da própria alma. Existe um momento na vida em que você começa a entender que nem todas as mudanças são percebidas imediatamente pelos outros. Algumas transformações acontecem em silêncio, longe dos olhares, nos lugares mais profundos da mente e do coração. Carl Jung acreditava que as maiores jornadas humanas não acontecem apenas no mundo externo, mas dentro de nós, no encontro com tudo aquilo que fomos, somos e podemos nos tornar. É por isso que algumas pessoas podem olhar para você hoje e sentir surpresa. Elas estão comparando quem você é agora com uma versão sua que já não existe mais. Durante muito tempo, talvez você tenha carregado pensamentos, inseguranças ou medos que ninguém imaginava. Talvez tenha enfrentado batalhas internas enquanto o mundo acreditava que estava tudo bem. Jung compreendia que cada ser humano possui camadas profundas, partes escondidas, até de si mesmo. Mas quando começamos a iluminar esses lugares internos, algo muda. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque deixamos de ser definidos apenas pelas nossas dificuldades. O olhar de uma pessoa que aprendeu com a própria jornada transmite algo diferente. Não é uma tentativa de chamar atenção, nem uma máscara criada para impressionar. É uma expressão natural de quem passou pelo processo de se conhecer melhor. Para Jung, quanto mais alguém se aproxima da própria essência, menos precisa representar um papel para ser aceito.
Essa autenticidade se torna uma forma silenciosa de presença. Talvez algumas pessoas esperassem encontrar em você apenas as consequências das coisas difíceis que viveu. Elas imaginavam que certas experiências apagariam sua alegria, sua esperança ou sua maneira de enxergar o mundo. Mas existe algo surpreendente sobre o ser humano. Aquilo que poderia destruir também pode despertar. As mesmas situações que trazem questionamentos podem abrir portas para uma compreensão mais profunda da própria existência. E quando essa transformação acontece, ela não precisa ser explicada. As pessoas simplesmente percebem que existe algo diferente. Jung via os símbolos e os sinais como expressões de processos internos maiores. Da mesma forma, sua maneira de caminhar, conversar e reagir diante da vida pode se tornar um símbolo da pessoa que você está se tornando. O exterior começa a refletir lentamente aquilo que foi reconstruído no interior. Muitas vezes, a sociedade ensina que devemos lutar contra o tempo, como se cada ano vivido fosse uma perda. Mas a visão de Jung nos convida a olhar para isso de outra maneira. Cada fase da vida carrega seus próprios significados, suas próprias descobertas e seus próprios chamados. O objetivo não é voltar a ser quem você era antes, mas descobrir quem você ainda pode se tornar. Existe uma beleza profunda em uma pessoa que aceita sua própria caminhada. Alguém que entende que suas cicatrizes emocionais não precisam ser escondidas, porque fazem parte de uma história maior. Jung acreditava que aquilo que rejeitamos em nós ganha poder sobre nós, mas aquilo que aprendemos a compreender pode se transformar em sabedoria. Por isso, talvez sua aparência, sua energia ou sua forma de existir causem impacto em algumas pessoas. Elas podem enxergar algo que não conseguem explicar completamente, uma mistura de experiência e renovação, de memória e esperança, de passado e futuro, vivendo no mesmo lugar. Essa combinação nasce quando alguém decide não abandonar a si mesmo durante as fases difíceis. A verdadeira transformação não acontece quando uma pessoa tenta apagar tudo que viveu. Ela acontece quando consegue olhar para sua própria história e encontrar sentido até nos capítulos que foram complicados. Para Jung, a busca pelo significado era uma das forças mais importantes da vida humana, porque aquilo que compreendemos deixa de ser apenas uma lembrança e passa a fazer parte da nossa evolução. Então, se algumas pessoas ficaram surpresas com quem você se tornou, talvez seja porque elas não acompanharam o processo invisível. Elas não viram todas as vezes em que você escolheu continuar. Não viram as conversas silenciosas consigo mesmo, as dúvidas superadas e os momentos em que precisou encontrar uma nova direção. Elas estão vendo apenas o resultado de uma transformação que começou muito antes. Existe uma frase atribuída ao pensamento de Jung que representa uma grande verdade psicológica. Aquilo que buscamos fora muitas vezes revela algo que precisamos encontrar dentro. Durante a vida, muitas pessoas procuram reconhecimento, aprovação e respostas externas, mas descobrem que a maior mudança começa quando finalmente voltam o olhar para si mesmas. Quando alguém desenvolve essa consciência, deixa de viver tentando convencer todos ao seu redor sobre o próprio valor. Existe uma tranquilidade diferente em quem sabe o que enfrentou e reconhece a própria caminhada. Essa tranquilidade não nasce do orgulho, mas da compreensão profunda de que cada experiência contribuiu para formar uma parte da sua identidade. Talvez você tenha mudado de uma forma que algumas pessoas ainda não conseguem aceitar. Isso acontece porque muitos continuam presos à versão antiga que conheceram. Mas a vida não permanece parada. Assim como a natureza passa por ciclos de renovação, o ser humano também atravessa fases de encerramento e renascimento interno. Jung enxergava esses ciclos como movimentos importantes da psique.
cada encerramento pode abrir espaço para uma nova consciência. Cada fase que termina pode revelar algo que estava escondido, esperando o momento certo para surgir. Nada dentro de nós é desperdiçado quando conseguimos transformar experiência em aprendizado. E talvez seja exatamente isso que algumas pessoas percebem quando olham para você hoje. Elas não veem apenas uma aparência. Elas sentem uma história. Sentem uma presença construída por tudo aquilo que você enfrentou, compreendeu e transformou. Porque aquilo que nasce de uma verdadeira mudança interior não desaparece facilmente. O mundo pode tentar medir uma pessoa pela idade, pelas conquistas externas ou pela imagem que apresenta. Mas Jung nos lembra que existe uma dimensão muito mais profunda. A jornada da alma em busca de integração. A verdadeira evolução acontece quando deixamos de fragmentar quem somos e começamos a aceitar nossa totalidade. Você não é apenas os momentos em que venceu. Também é formado pelos momentos em que aprendeu, pelos períodos de dúvida e pelas fases em que precisou se reconstruir. Cada parte da sua história adicionou algo à pessoa que existe hoje. Nada disso pode ser visto completamente em um espelho, mas pode ser sentido na maneira como você vive. Talvez seja por isso que algumas pessoas não consigam explicar o impacto que sua presença causa. Elas procuram uma resposta simples, mas aquilo que percebem vem de uma combinação de fatores invisíveis. Sua energia atual é resultado de pensamentos transformados, emoções compreendidas e experiências que encontraram um novo significado. A aparência pode chamar atenção por um instante, mas a essência é aquilo que permanece na memória das pessoas. Jung entendia que a busca mais profunda do ser humano era encontrar essa essência além das máscaras criadas pelo mundo. Quando alguém chega mais perto desse estado, passa a transmitir algo que não depende apenas da imagem. E no final dessa etapa da jornada, surge uma percepção poderosa. Talvez você nunca tenha precisado voltar a ser quem era antes. Talvez tudo o que aconteceu tenha participado da construção de alguém mais consciente, mais forte e mais conectado consigo mesmo. Porque a verdadeira transformação não devolve uma versão antiga de você. Ela revela uma versão que estava esperando para nascer. E talvez, depois de toda essa reflexão, a maior descoberta seja compreender que você nunca foi definido apenas pelo que o tempo fez com você, mas principalmente pelo que você fez com tudo aquilo que viveu. Cada experiência, cada mudança inesperada e cada momento em que precisou encontrar forças silenciosamente ajudaram a construir algo que ninguém pode tirar, sua própria essência. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira jornada humana não é uma busca para parecer perfeito diante do mundo, mas um caminho profundo para reconhecer e integrar todas as partes de nós mesmos. Porque quando uma pessoa finalmente abraça sua própria história, ela deixa de tentar apagar o passado e começa a transformar cada capítulo em consciência. Talvez muitas pessoas tenham olhado para você e enxergado apenas uma pequena parte da sua caminhada. Talvez tenham visto sua aparência, sua idade ou sua fase atual, mas nunca imaginaram tudo aquilo que aconteceu dentro de você para chegar até aqui. Existe uma força invisível em quem atravessou desafios e ainda escolheu continuar crescendo. Existe uma beleza diferente em quem aprendeu que as marcas deixadas pela vida não representam apenas aquilo que foi perdido, mas também tudo aquilo que foi descoberto no caminho. No olhar de Jung, a transformação mais profunda acontece justamente quando paramos de rejeitar nossa história e começamos a encontrar significado nela. Então, quando alguém se surpreender com quem você se tornou, lembre-se, essa pessoa está vendo apenas o resultado de uma longa construção interior.
Ela não viu todas as vezes em que você precisou reconstruir seus pensamentos, reorganizar seus sentimentos e encontrar novamente sua própria direção. O tempo passa para todos, mas nem todos permitem que o tempo ensine. Alguns apenas acumulam anos, enquanto outros transformam os anos em sabedoria. E talvez essa seja a verdadeira diferença entre simplesmente existir e realmente despertar para quem você nasceu para ser. Por isso, guarde esta mensagem. O espelho pode mostrar sua aparência, mas somente sua consciência revela quem você realmente se tornou. A pergunta mais importante não é quanto tempo passou desde o início da sua jornada, mas quem você encontrou dentro de si ao longo desse caminho. Se essa reflexão tocou algo profundo em você, deixe nos comentários uma frase que represente sua transformação e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar do próprio valor. Às vezes, uma simples reflexão encontrada no momento certo pode iluminar uma parte esquecida dentro de alguém. E se você sente que estas palavras chegaram até você por algum motivo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de reflexão, autoconhecimento e transformação inspiradas nos ensinamentos de Carl Jung. Cada pessoa que chega aqui faz parte de uma comunidade que busca enxergar além das aparências e compreender a profundidade da própria alma. Porque no final, talvez o maior mistério da vida não seja descobrir por que mudamos com o tempo, mas perceber que durante todo esse tempo estávamos apenas nos tornando quem realmente somos.